Olá, queridos! Estamos começando mais uma aula DVD e hoje vamos falar sobre um personagem muito curioso, Sansão. E o tema dessa lição vai ser contradição e fé, para a gente abordar as contradições que tiveram ao longo da vida do Sansão, mas perceber que no final a fé é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Dessa maneira, nós vamos trabalhar 3 tópicos bem rápidos e de uma maneira bem simples. Nós vamos conhecer um pouco a história do personagem, ver como que a gente consegue compreender melhor essa história e a moral que ela traz pra gente. Começando então, falando sobre o personagem. Sansão, ele era da tribo de Dan, filho de Manoá, e ele aparece na história depois de 20 anos em que os filisteus oprimiam principalmente ali a essa tribo de Dan, ali na região de Gaza. E ele teve um voto especial desde o início. A sua mãe era estéril e um anjo também profetizou para ela que ela teria à luz um filho e que esse filho seria especial. Teria um voto que era conhecido na época como o voto do Nazireu. Essa pessoa teria que se abster de qualquer produto que vinha da vide, né? Então o vinho principalmente, e qualquer contato com animais mortos, ou qualquer tipo, né, de morto, ele não deveria ter esse contato, e uma vida separada para Deus. E uma coisa que eu achei interessante é que esse voto ele não era tomado somente para aquele indivíduo, mas para sua mãe também. Então, desde o início ali da sua gestação, a sua mãe também se absteve de contato com qualquer coisa morta e com qualquer contato com o vinho, por exemplo. E como nós estamos falando sobre o Dia das Mães, né? Ontem foi o Dia das Mães, a gente quer deixar essa homenagem a vocês, guerreiras, que nos ensinam, que nos orientam, tudo ao longo da nossa vida. A gente vai ter essa importância que vocês trazem pra gente. Então, feliz Dia das Mães, que Deus as abençoe sempre. Mas outra coisa que a gente vai precisar ter noção aí é que, independente desse esforço de vocês para ensinar seus filhos, cada um tem a sua vontade própria, né? E Sansão, infelizmente, apesar de todo o ensinamento ali que a sua mãe deu para ele se desviou do caminho. E aí que a gente vai entendendo um pouco a história, percebendo que, primeiro, os filisteus que dominavam aquela região, eles tinham uma estratégia para impedir que eles se rebelassem. Essa estratégia era principalmente em relação à fundição do ferro. Eles não permitiam que Israel houvesse fundição de ferro. Consequentemente, eles não poderiam produzir armas. E aí você vai ver que uma das ferramentas ou das armas que Sansão inclusive utilizava era a cabeça de jumento. Era simples, arcaica, mas era o que ele usava. Além da sua força, né, que era sobre-humana, que adivinha do poder de Deus através do seu voto nazireu. Então, eles dependiam de um líder. Vamos ver aí, e Sansão ele foi um dos últimos juízes que tinham essa intenção, né, de ser um líder militar e também religioso. E aí, devido a essas consequências, a gente vê aí, conhece muito bem o contato de Sansão com tanto a prostituta em Gaza, tanto também com Dalila, desaprovando esse voto que ele tinha assumido com Deus. Vão trazer várias consequências e impedir que ele exercesse essa liderança também diante do povo. E por fim, a gente vai entender aí como a moral dessa história, que quando ele já não tinha mais nada, Dalila o enganou, o entregou aos filisteus. Eles furaram seus olhos, o escravizaram, ridicularizaram na frente de todo mundo. Quando ele estava lá prestes a morrer, ele mais uma vez clama ao Senhor pela força e por justiça ali contra os filisteus. E aí a gente vai ver que Deus ouve a sua voz
e permite que no seu último ato ele tenha a força suficiente para destruir, né, aqueles que estavam ali ao seu redor. Uma visão que muitos argumentam que só a fé poderia trazer naqueles seus últimos momentos. Então, o que eu quero deixar para a gente aí como moral dessa história, como entendimento desse estudo sobre Sansão, é que Deus está sempre disposto a agir em nosso favor. Mesmo que a gente fale com Ele, mesmo que a gente não permaneça fiel, Ele sempre permanece fiel a nós. E a gente deve buscar ter um agir diferente, né? Mesmo que a gente erre devido à nossa natureza, sempre buscar a fidelidade ao Senhor. A gente também vai perceber que até no nosso último fôlego de vida, a gente tem chances de se reconciliar com Deus. Foi assim com Sansão, foi também como ladrão na cruz, que nos seus últimos instantes pôde proclamar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o próprio Jesus falou para ele: hoje mesmo ainda estarás comigo no paraíso. Então que a gente não espere simplesmente por essa última hora, mas que a gente viva uma vida digna diante de Deus também, porque a gente entende que os preceitos de Deus estão diretamente ligados a um viver saudável, de integridade e também de poder. Quantos homens de fé a gente conhece e a gente já estudou, como anteriormente vocês vão ver nos slides, eu falei de Josué, e a fala que ele conclama ao povo: escolham o Deus a quem vocês vão servir. Se ao Deus que vossos pais serviram quando ainda eram até escravos no Egito, ou os deuses dessa terra que a gente conquistou, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa também possa ser a sua escolha, não só hoje, mas a cada dia de sua vida. Todo dia Deus nos dá uma nova oportunidade de assumir essa posição diante dele e também dos homens que estão ao nosso redor. Então é isso, pessoal. Que Deus os abençoe e mais uma vez, em mais uma lição, Deus possa falar ao seu coração.